Líderes religiosos manipulam as ovelhas, mas não é só por dinheiro. Essa é apenas a ponta do iceberg. O grande problema do cristianismo e das outras grandes religiões é que elas são usadas como ferramentas de controle social. E isso não serve apenas para beneficiar padres e pastores gananciosos que enriquecem às custas dos fiéis. É pior do que isso. Primeiro, entenda que a religião não foi criada para esse fim. As crenças e mitos são fruto da ignorância humana. Nossos ancestrais, enquanto caçadores-coletores, quando desenvolveram a consciência e o pensamento simbólico, inventaram uma série de explicações fantasiosas para os fenômenos naturais. Achavam que eram os deuses que mandavam a chuva, os raios e os trovões, mas hoje sabemos a verdadeira explicação dessas coisas com a ajuda da ciência. Com isso, podemos dizer que a religião surgiu como uma tentativa ingênua de explicar a realidade. Mas, com o surgimento da sociedade de classes, as coisas tomaram outro rumo. Após a Revolução Agrícola e o surgimento de civilizações mais complexas, onde poucos começaram a dominar sobre muitos, os reis ou imperadores precisavam usar meios para controlar as massas. Para isso, utilizavam-se da força bruta de um exército poderoso. Mas outra ferramenta tão eficaz quanto era a doutrinação religiosa. A classe dominante percebeu que, se controlassem os deuses, poderiam controlar o povo. Então, utilizaram a religião para escravizar a mente das pessoas. Os mitos serviram perfeitamente para isso. Talvez as pessoas questionassem a autoridade humana, mas ninguém ousaria ir contra a vontade de Deus. Assim, a elite introduzia no consciente da população suas ideias, valores e princípios. Dúvida disso? Vamos usar um exemplo da Bíblia, onde o mais importante escritor do Novo Testamento diz as seguintes palavras. Em Romanos 13, versículo 1 e 2, está escrito: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Essas foram as palavras do apóstolo Paulo, e é disso que se trata. O problema principal não são os pastores que enganam pessoas ingênuas para ficarem ricas. Saiba que políticos e grandes empresários se utilizam da religião para introduzir suas ideias, para que as pessoas nunca se rebelem em busca de seus direitos. A liberdade é uma blasfêmia contra os governantes deste mundo. No dia em que as pessoas se derem conta de que os deuses são ilusões, romperão as correntes que as prendem, podendo criar uma sociedade mais justa e igualitária para todos.